Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa videoaula de número 3 do nosso curso de Introdução à Linguagem Web. Bom, o assunto que nós vamos falar hoje são as listas em HTML. Como é que eu posso criar listas dentro de um código HTML? Todas as listas são criadas dentro de blocos e dessa maneira. Aqui nós estamos criando uma lista com UL, que é a tag que nós utilizamos, e dentro de cada tag UL eu preciso colocar os itens da minha lista. Então, colocando UL, LI, primeiro item, LI segundo item, LI terceiro item e LI quarto item. E não se esquecer de fechar a tag UL aqui embaixo. Isso vai criar uma lista que nós chamamos de não ordenada ou não numerada. Atualizando o nosso código, você vai perceber que aparece aqui esses marcadores item 1, item 2, item 3 e item 4, que são os itens da minha lista. Para fazer alterações nessa lista, eu posso mudar essa tag de UL para OL. O que acontece quando eu altero o L para o L? Eu passo a criar uma lista ordenada, então aqueles marcadores eles se tornam números. Passou a ser números. É possível também criarmos uma lista descritiva, e então eu vou mudar de DL para, de UL para DL, e eu tenho os itens da minha lista que também não serão mais LI, mas serão DT. O comportamento que vai ser alterado é simplesmente visual. Eu não vou ter marcadores, eu vou mudar para DT, de data list. Aqui, cada LI vira DT e a minha lista ela vira DL. Vamos ver o comportamento que altera aqui. Ela cria uma lista descritiva, tá? Então ela não tem nem marcadores e nem números para essa lista. As operações que nós podemos fazer, as mudanças de visual que nós podemos fazer, são feitas através de arquivos CSS, que nós veremos nos próximos capítulos. O nosso segundo assunto de hoje é sobre as imagens. Quando nós queremos adicionar imagens no nosso código HTML, eu vou precisar utilizar a tag de imagens, ou de image. Né? Essa tag image ela tem alguns atributos que são obrigatórios, né? Que são aqueles que você não pode deixar de declarar. Você pode incluir uma imagem no seu código, uma imagem que esteja na pasta local, ou seja, no mesmo local onde está o arquivo HTML, ou você pode incluir uma imagem que está em qualquer outro lugar da internet. Então eu posso colocar diretamente o nome da imagem, desde que ele esteja na mesma pasta, ou eu posso colocar uma imagem de outro local, colocando um link completo na minha tag de source, a meu atributo de source dentro da tag img. Então, se nós utilizarmos aqui o tag img de imagem, o atributo obrigatório é o src, que é o source, ou seja, a fonte da imagem que nós vamos utilizar. Se eu declarar diretamente essa imagem aqui, .jpg ou qualquer outra extensão de imagem, isso está dizendo para ele que aquela imagem que eu quero abrir aqui, ela está na mesma localização do meu arquivo HTML. Como eu não tenho nenhuma imagem com esse nome aqui na mesma pasta, se eu tentar abrir isso aqui agora, vai haver o que? Um link quebrado. Essa imagem ela não existe, então aparece apenas o link aqui embaixo. Se eu colocar o endereço completo aqui na internet, eu posso utilizar diretamente essa imagem de qualquer outro ponto na internet. Se eu digitar apenas o nome da imagem, ela vai ser uma imagem local, ou seja, na mesma pasta onde está o meu arquivo HTML. Então, se eu digitar aqui, nesse código aqui, o nome da imagem, digitar aqui eu.png, ele vai pegar a imagem, e quando eu salvar aqui agora, atualizar, vai ver que ele trouxe a imagem para cá. Essa imagem ela vai vir do tamanho real da imagem, o tamanho original dessa imagem. Para você alterar isso, você vai precisar utilizar outros atributos para definir altura e largura. Então, eu posso definir aqui a largura através do comando width e dar para ela um tamanho em pixels. Se eu colocar aqui 200 pixels, ele vai reduzir aquela imagem para 200. E outro comando de ajuste é o de altura, né, que é o height, e você vai poder definir também uma altura para ele. Como eu não sei o tamanho real da imagem, se eu colocar um tamanho diferente aqui, como 50, o que vai acontecer? Ele vai achatar a minha imagem, porque ele vai jogar ela com 200 de largura e 50 de altura. O que acontece com ela? Vai ver que ele achata a imagem.
ok? Então ele vai interpretar tanto o comando de largura quanto o comando de altura, a tag de o atributo de altura e de largura. Se eu definir somente o de largura, ele vai calcular a proporção com base no que você definiu para ele. Então, se eu colocar a largura de 200, ele vai calcular o restante da imagem baseado nesse tamanho. Então, a gente não vai ver esse achatamento. Ele vai diminuir para 80, para 200, mas vai manter a proporção da imagem. A mesma coisa se isso aqui fosse a altura. Se fosse a altura, e eu colocasse ela aqui como 50, ele vai definir que, tendo a altura 50, ele vai calcular a largura proporcional para isso. Então, se você não tem certeza do tamanho da imagem, porque você vai definir, para não correr risco de achatar essa imagem, o melhor é definir apenas uma delas e deixar que o próprio HTML calcule a outra dimensão. Então, se você quiser colocar uma imagem que não está na mesma pasta, nós podemos fazer a mesma coisa com IMG, src, e aqui eu vou dizer onde essa imagem está. Tá? Como esse é o único atributo, a única coisa que é obrigatória, você pode colocar diretamente essa imagem aqui, colocando o endereço completo aqui do w3schools.com, images w3schools_green.jpg, isso aqui é uma imagem, tá? Então eu estou pedindo para ele carregar essa imagem na minha página. Atualizando aqui agora, vai ver que ele vai trazer a logomarca aqui, né? A imagem aqui do lado. Outro detalhe é que como eu posso ainda adicionar os atributos aqui, que são de altura, de largura, né? Como a gente já viu anteriormente. Um outro atributo que é interessante é o alt. Esse atributo é um texto que será definido de maneira alternativa. Caso essa imagem não possa ser carregada, eu vou ter um texto alternativo que vai aparecer. É interessante declarar esse atributo, porque ele é utilizado também quando eu estou fazendo software, utilizando software de leitura de páginas. Para quem tem deficiência visual, utiliza um software de leitura. Os softwares eles procuram esse texto para ler o conteúdo da imagem. Então ele não consegue ver a imagem ou descrever a imagem, ele utiliza esse texto alternativo. Então, aqui, se na imagem não existir, vou colocar um nome aleatório, a imagem não vai ser carregada e ele carrega para mim o texto alternativo aqui como outra opção. Se a imagem existir, normal, ele vai aparecer somente a imagem. Outro recurso interessante que nós precisamos focar agora é a respeito dos links, né? Quando nós estamos criando um site na web, existem vários links que ligam as páginas através da internet. Então nós criamos esses links através da tag A, de âncoras, né? De anchor. Esses links são declarados da seguinte maneira, então, colocando o A, ela é uma tag que precisa de atributo, né? Então o primeiro atributo que ela exige é esse href, ou seja, para onde ele vai, para onde você vai estar enviando esse link. Se eu colocar aqui diretamente o endereço que eu quero para onde que vá, ele já vai ser carregado um link para isso. google.com, eu fechar aqui, observe que ele já tem um fechamento da tag A, e eu vou colocar aqui, então, o link. A palavra link, então, ela vai ser demarcada como um link para esse endereço que foi colocado aqui. Tudo feito através dessa tag A. Atualizando aqui agora, você vai ver que aparece para a gente aqui um link. Tá? Esse link que apareceu aqui agora, se eu clicar nele, se eu colocar o mouse em cima, você vai ver que ele está apontando para google.com. Então, se eu clicar, ele vai redirecionar a minha página para google.com. Existem outras maneiras que podem fazer, outros atributos que podem mudar esse comportamento. Ele abriu na mesma página, mas se eu colocar aqui um alvo diferente, ou target, e colocar esse atributo para blank, eu estou dizendo para ele abrir outra janela, em vez de usar a janela que está aberta. Então, se eu clicar aqui agora, ele vai abrir outra aba do meu navegador para abrir o link que eu estava procurando. Okay? Então, isso é um comportamento que nós utilizamos
nós alteramos através da tag target. Esse link ele pode ser feito em uma palavra, como a gente fez aqui, ou ele pode ser feito também em uma imagem, então como essa que a gente fez anteriormente. Ó. Eu vou recortar aqui e colar essa imagem aqui dentro. Com isso, a nossa imagem ela passa a ser o link. Então, o nosso botão de clique passa a estar na imagem. Se eu atualizar aqui agora, veja que agora essa imagem passa a ter uma opção de clique nela. Aqui não tem, ó, o mouse não muda, e aqui ele tem, quando eu clicar, ele abre uma outra janela com o meu link. Eu posso colocar link para outras páginas diretamente aqui, ou posso colocar link para uma segunda página que eu venha a criar aqui, ó, estrutura HTML, só que eu quero uma página chamada estrutura 2. Ele vai levar para essa segunda página com esse nome. Como ela não existe ainda, se eu alterar aqui agora e tentar clicar aqui, ele vai levar para uma página que não existe, arquivo não encontrado. Mas o link ele funciona. Aqui a imagem se tornou um link para essa página. Nosso próximo assunto é como criar tabelas no nosso HTML. Todas as tabelas elas são criadas através da tag table. Tá? Elas precisam de abertura e fechamento. Se eu utilizar isso aqui dessa maneira e atualizar aqui, você vai ver que ele não tem nenhuma alteração. A nossa tabela não foi criada ainda, porque existem atributos que nós precisamos declarar aqui dentro. Toda tabela é um conjunto de linhas e colunas. Então eu declarei uma tabela e vou precisar declarar quais são as minhas linhas e as minhas colunas. Eu posso usar isso através da tag tr, que cria novas linhas, e tag td, que cria novas colunas. Então se eu colocar aqui coluna 1, eu criar mais colunas nessa mesma linha, eu vou criar aqui coluna 2 e coluna 3. Eu criei uma linha, né, um tr, com 3 colunas. Então, salvando aqui e mostrando aqui na página, a gente vai ver que ele alterou, colocando aqui 3 colunas. Claro que as bordas dessa tabela elas não estão visíveis, se você quiser que elas apareçam, você vai precisar declarar o atributo aqui. Então eu posso colocar diretamente border 1 de 1 pixel, e olha que aqui agora ele já aparece as bordas da minha tabela. Uma linha com 3 colunas. Se eu quiser criar mais linhas, eu vou precisar criar outros TRs. Então eu vou criar da mesma maneira aqui coluna 2, coluna 1, coluna 2, coluna 3, né? Outras 3 colunas dessa segunda linha. Então, atualizando aqui, vai ver que a gente criou agora uma tabela composta com 2 linhas e 3 colunas. É possível fazermos algumas opções de formatação dessa tabela, formatação visual dessas tabelas. Na maioria das vezes a formatação visual a gente faz isso através de arquivos CSS, que a gente vai ver no próximo capítulo, mas por enquanto nós vamos trabalhar com ela dessa maneira. Se eu quiser criar união entre essas colunas, também é possível utilizar através de um atributo chamado CoSpan. Então, se eu tenho aqui 3 colunas com 2 linhas, 3 colunas com 2 linhas, eu posso unir colunas. Se eu unir a segunda com a terceira, eu posso colocar aqui um atributo chamado CoSpan. CoSpan igual a 2. O que isso vai fazer? Ele vai unir 2 colunas em uma só. Olha que ele uniu essa coluna com essa outra coluna aqui. E eu posso criar então colunas mescladas. Verifique mais atributos no www3schools.com, onde você vai conseguir uma lista completa de todos os atributos que nós podemos aplicar às nossas tabelas. O nosso próximo assunto a ser abordado hoje são os formulários. Formulários são caixas que eu vou coletar informações do meu usuário. Pode ser para enviar um e-mail ou para preencher um cadastro. São opções que nós utilizamos para coletar dados do meu visitante. Todos os formulários eles são declarados dentro da tag form. E existem vários atributos para isso. Os campos que eu tenho aqui, na nossa apostila, você vai ver uma lista de campos que eu posso incluir aqui.
Mas os mais importantes são o input, e esse input ele tem atributos para me dizer que tipo de input ou que tipo de entrada eu tenho com esse campo aqui. Eu vou ter que definir então o input type, que tipo de que eu posso adicionar. Pode ver que apareceu várias opções como botão. Se eu colocar aqui apenas como text, ele vai incluir um texto, ele vai solicitar um texto. Existem outros tipos de input, como posso colocar aqui, input type igual. Olha as opções que a gente tem aqui quando elas aparecem. Um outro importante é o submit. O input type text é onde eu vou digitar textos. E o input type submit, se a gente alterar ele aqui, você vai ver que aparece um botão, né? Então esse botão é simplesmente o ato de eu colocar um submit. Vou separar um pouco as coisas aqui. Aqui eu tenho um valor que eu digito, e aqui eu tenho o botão de enviar. Observe que o que ele fez aqui agora foi simplesmente enviar para ele mesmo. Ele simplesmente pegou o texto que eu coloquei aqui, clico em enviar, ele enviou para ele mesmo. Tá? Então ele não fez nada até nesse momento. Esse comportamento, essas informações que são sendo enviadas, a gente vai tratar isso posteriormente. O importante é a gente aprender agora como criar esses formulários. Esse foi um texto, input type do tipo text. Né? Eu posso colocar outros atributos, que como é o tamanho desse formulário, desse campo que vai aparecer. Se eu colocar aqui um tamanho de 30, observe que ele vai alterar o tamanho. Ou se eu colocar um pouco maior, como 60, ele já está alterando o tamanho do meu formulário. Okay? Assim como esse submit também possui atributos que eu posso alterar além do type, que é o value. Input type value igual. Ok. Alterando aqui, a gente viu que ele mudou a palavrinha que estava enviar, mudou para ok. Ok. Clica aqui, ele está enviando para ele mesmo. Outros tipos de entrada que nós temos, eu posso criar vários tipos de input. Input type, eu posso criar aqui como password, como radio, como número, como mês, como imagem, vários tipos de input que nós temos. Password, por exemplo, ele parece um campo de texto normal, mas o fato de eu estar utilizando a tag password faz uma diferença aqui no tratamento dele. Se eu digitar aqui, ele aparece aqueles pontinhos em vez de aparecer as letras como input type text normal. Outro atributo importante de um formulário é para onde vai essa informação. Como vocês viram, ele está mandando para ele mesmo. Então ele dá um submit, ou seja, ele envia esses dados coletados para ele mesmo, para a própria página. Se eu quero mudar esse comportamento, eu vou ter que usar uma tag diferente, ou um atributo diferente dentro de form, que é o action, que é para dizendo onde que vai esse formulário. E é só colocar o endereço para onde eu quero que essa informação vá. Então, se eu colocar aqui o nome de uma página, ele vai ser enviado para essa página quando eu clicar no botão Submit, os dados coletados aqui. Então, visualmente não muda muita coisa, mas quando eu digitar isso aqui e der o OK, ele vai para a página que eu defini lá, como se eu criasse um link quando essa informação for enviada. O nosso conteúdo de hoje termina aqui. Observe os exemplos que estão na apostila, coloque todas em funcionamento, estude sobre os outros atributos que podem ser colocados nesses tags que nós aprendemos hoje e faça os exercícios e até a nossa próxima aula, onde nós vamos continuar falando um pouco mais sobre HTML.